Production. Nós vamos começar mais um podcast Pergunta Cheque. Porque aqui o lugar onde você vai ter muito conhecimento, muita informação, só convidado da hora, assunto diversificado. De repente vai ter algum assunto que você não se identifica, mas marca lá para você ser comunicado quando tiver um assunto da sua importância. Se inscreve no canal, deixa o joinha, abençoa esse projeto aqui, porque aqui as coisas são cheque e você é muito importante. Mas aqui não tem só informação, também tem patrocínio, né, Salah? Isso, a gente vai falar aqui do nosso patrocinador oficial desse podcast de hoje, que é o Tiel Story. Tiel Story é uma loja de roupa 100% original. A loja física encontra-se no edifício Ventura Office, em frente ao Hospital Jaime na Serra, na sala 613. E ele entrega no delivery para toda a Grande Vitória e para todo o país. Lembrando, se você gosta de andar bem vestido, mas não é só bem vestido, ele tem exclusividade. Lacoste, Oakley, o cara lá só tem pano da hora. E a gente tem que mandar também um recado aqui, um abraço para nossos amigos do podcast da Nova São Pedro, do interior de São Paulo, da cidade de São Pedro, é o Fernando e o Kim, tá bom? Um abraço, tamo junto, meu irmão. A gente vai falar hoje sobre crenças limitantes, a gente vai tentar puxar esse assunto aqui sobre a interpretação de desenho infantil. Curioso, muito curioso esse assunto. E tem um assunto aqui que eu ouvi falar um pouco, mas já me interessei, sobre a técnica projetiva da caixa de areia. Vocês até o nome saber. É difícil falar, né? Difícil. Mas é top, top, top. E aí, Alessandra? Porque a gente aqui traz sempre o melhor. Aqui a gente não tem lero-lero, não tem mimimi. Aqui ou é o melhor ou nem vem. Porque aqui o negócio é cheque, gente. Hoje a gente está com a professora Selma Fernandes. Esse nome Fernandes é conhecido, né? É, conhecido. Já tivemos convidado aqui com esse nome, o professor Elisomar, né? Que, por coincidência, é esposo dela. Então, você já sabe aí a qualidade que vai ser hoje. Ela é psicanalista, psicopedagoga, ela é professora de história, ensino religioso, e ela vai dizer tudo. Hoje ela não vai esconder nada, vai, professora? Hoje ela vai falar tudo. E o assunto que já vai dar início hoje vai ser o crença limitante, Salchel? Isso, vamos que vamos. Sim. Professora, bem-vinda. É professora, né? Quem é professora, ela perde o nome, né? Ela vira professora. Selma, gente. Isso mesmo. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra, né? Um prazer estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas, estar nesse estúdio aqui. E eu, assim, sou muito grata, né? Por ter sido convidada. Como ela disse, né? Nós somos uma família de psicanalista e sempre que a gente é convidada, a gente atende com carinho, né? E hoje o tema é muito bom. Né? O tema crenças limitantes. Quem nunca teve? Quem nunca teve uma crença limitante? Vai lá falar agora. A gente, para começar, o que são crenças limitantes, por favor? Ok. Em poucas palavras, vamos lá. Crenças limitantes são aquelas decorrentes de pensamentos negativos. Ela advém da infância, né? Da forma como nós fomos criados. Como às vezes a gente ouve o tempo todo, esse menino não vai dar nada, tudo que faz não dá certo, é incompetente, e assim vai, né? Nossas crenças, elas têm origem. E sabe o que é pior? A gente acredita isso como verdade absoluta. E eu já caí nessa muitas vezes. E todos nós, né? Todos nós, aí eu pergunto, quem nunca tem e quem nunca teve? Faz parte do ser humano, faz parte da nossa criação. Então a senhorita já confirma que a origem é a infância. Vem da infância. Da família, o ambiente. Da família, do ambiente, das próprias sociedades. Mas antes, da própria sociedade também. E também de um relacionamento tóxico. De maridos que sempre puxam a mulher para baixo, que nunca dizem, né, que elas vão fazer alguma coisa na vida, que nunca vão se acertar, né? Como lidar com as crenças limitantes? Então, assim, isso a gente ia deixar um pouquinho mais para frente, mas primeiro é identificar qual é a origem desses meus pensamentos. Em que momentos eu vi ou ouvi esses, né, já a respeito de que eu não seria nada e tudo. Por que eu estou repetindo isso? Então, primeiro é identificar. Saber identificar é um passo muito importante, né?
para fazer uma reflexão. E é fácil, né? O que ela perguntou, é fácil identificar? Como é que eu faço para identificar? Como identificar? Primeiro, se você entende que algo, seus pensamentos, fez você procrastinar alguma coisa. Vamos dar um exemplo claro. Você é convidado para uma palestra, ou você é convidado para fazer uma prova, ou para fazer qualquer coisa, né? Você vai fazer e vem aquilo. E se eu não conseguir? Ou, às vezes, você ouve muito das pessoas. Como que eu, quando estou perto de uma pessoa, sei que ela possui crenças limitantes. Que tudo que ela fala de forma negativa com a própria pessoa, com ela em si. Eu acho que eu não vou conseguir. Ou eu tenho um dedo podre para escolher homens. Minha mãe dizia que eu sou estabanada. Sempre se culpando, né? Sempre se culpando. Então, é isso. Primeiro é a pessoa saber identificar, olhar. E, geralmente, as pessoas que possuem crenças limitantes, elas são muito negativistas. Eu reparei que a frase sempre começa com não, né? Sim. Eu não vou conseguir, eu não posso, eu não consigo. Eu não consigo, não. Ou se, né? Se Deus quiser, um dia eu vou conseguir. Se Deus quiser. Ou então, deixa sempre, amanhã eu inicio. Vamos pegar, por exemplo, quantos de nós não iniciamos, por exemplo, uma dieta para emagrecer? Vou nem entrar nesse assunto. Aí a gente sabe que a nutricionista passou tudo ali, é só a gente seguir. Mas a gente fala assim, eu não vou conseguir, porque eu sou de uma família que como muito, ou então eu sou muito ansiosa. E, na verdade, a ansiedade nos faz comer muito, mas vai procrastinando, eu vou deixar para amanhã. Aí já ouviu falar da dieta do dia seguinte? A academia da segunda-feira se encaixaria perfeitamente, né? Na segunda eu começo a malhar, não vai dar certo. É segunda não. Ou então, eu que sou professora, eu ouço dos meus alunos, professora, eu não trouxe o trabalho. Mas sabe por quê? Quando eu fui começar a fazer, eu vi que eu não ia conseguir. Então, você me dá mais uma chance? E tá sempre procrastinando. Criança sempre procrastinando, né? Deixar para estudar de última hora. Quantas vezes, diante de concursos, eu dizia assim, sou inteligente, vou estudar nada? Deus vai me ajudar e eu vou conseguir passar. E quando não acontecia, eu dizia, porque Deus não quis. Olha só. É mais fácil, né? É mais fácil atribuir culpas. Sim. Professora, tem alguma técnica para a gente estar mudando isso na nossa mente, essas crenças limitantes? Tudo na vida a gente tem que exercitar. Primeiro, quando você identifica, você tem que dizer, não vou aceitar, né? E passar a pensar de forma positiva. Por exemplo, se você ouviu o tempo todo da sua mãe, você é uma incompetente, você troca essa palavra, eu sou competente. Se você sempre ouviu dizer, eu nunca consigo fazer nada, aí você fala assim, eu vou fazer tudo muito bem feito. Né? E nunca duvidar das suas capacidades. Porque, primeiramente, a crença limitante, ela nos limita a ponto de tolher a nossa capacidade, a nossa criatividade. E aí faz com que a gente sempre vai procrastinando e a gente fica naquele medo. Eu posso citar um exemplo, por favor, de duas pessoas, na Bíblia, tá? Sim. Vamos pegar na Bíblia aí, tá? Pegar duas pessoas que em momentos, duas situações idênticas, agiram de forma diferente. E o resultado foi diferente. E o resultado foi diferente. Pedro e Paulo. Paulo, né? A primeira vez que ele foi chamado, aliás, Moisés, a primeira vez que foi chamado para conduzir o povo, ele disse o quê? Eu sou pesado de palavras, eu não sei falar. Crença limitante. Crença limitante, né? Mas lá na frente, esse mesmo Moisés, quando é chamado para conduzir o povo, e Deus diz, olha só, diga ao povo que marche. E ele olhou aquela imensidão de água, né? Ele simplesmente fez o quê? Eu vou atravessar, com certeza. Com Deus na frente, eu vou atravessar. E não, né, assim, simplesmente duvidou. Seguiu e o povo seguiu. Ele poderia pensar assim, imagina, tem um monte de pessoas aqui, vai que eu vou e esses pessoal se afogam. Ele só pensou o seguinte, Deus me deu o comando, vai dar certo. Já Pedro, quando ele foi chamado para andar por sobre as águas, e olha que Pedro era um pescador.
Ele tinha intimidade com a água, Ele tinha intimidade, ele tinha noção ambiente, das né? técnicas ambientais. Um pescador sabe, né? O que ele fez? Ele olhou simplesmente não o foco. Quem era o foco dele? Era Cristo, Jesus. Mas ele olhou para o vento. Porque ele, como pescador, ele entendia muito bem que o vento não estava propício. Que se ele descesse do barco, é claro que ele ia afundar. Entendeu? Então, há duas situações diferentes, né? Um que prossegue, diga ao povo que marche e ele acredita e vai. E liderou muito bem o povo, apesar de muitas muitas era o mesmo para os dois, era água, né? Era mar, né? Era água, situações idênticas, né? Então, tudo isso a gente vê. É a minha postura, porque a gente falou aí de ambiente familiar, onde o pai falou, você não presta, você né, vai ser uma péssima esposa. Mas e aquela cultura no coletivo? Homem não vale nada, dinheiro não nasce árvore, também são crenças limitantes. São crenças limitantes. Então, aí nesse momento que a gente faz a diferença na hora que você se bate frente ao mar. É na ação. É eu querer. Porque se eu for seduzido por essas crenças e me deixar levar e me abater, eu não vou conseguir jamais. Então, primeira coisa, aceitar que existem crenças limitantes, que ela vem de algum período da nossa vida, seja lá da nossa infância, seja de um relacionamento tóxico. Mas que a gente precisa tentar seguir adiante. Professor, eu tiro uma dúvida minha. A gente sabe que tem profissões ou coisas que a gente vai fazer que existe todo um preparo, um estudo. Aonde a gente entende o que é crença limitante e o que é realmente a falta de preparo para exercer aquela função, aquele cargo. Ou uma desculpa também, né? Que tem pessoas que usam desculpas, né? Primeiro, eu sempre, quando eu vou trabalhar projeto de vida com meus alunos, eu digo, qual o seu sonho? Aí eu digo, o tamanho do seu sonho é o tamanho da sua vontade de querer fazer. Então, eu falo, seu sonho é ser jogador de futebol, por exemplo, né? Alguns me falam assim. Eu digo, então, primeiro, escolher uma escola, que seja no seu bairro e tentar sempre estar treinando. Aí eu cito o exemplo do Neymar, que era um menino que jogava na rua, era um menino de periferia, e aí eu sempre dizia, o que o Neymar fez? Tinha um sonho. Mas ele não quietou-se. Provavelmente a família poderia falar assim, mas você não é capaz, você não vai conseguir. Eu vou citar um exemplo da minha nora. A minha nora estava numa fila para conseguir uma senha para poder fazer um curso de enfermagem, um curso gratuito. A fila estava virando quarteirão. A mãe passou e disse, minha filha, isso não é para você. Larga de ser tonta, vai embora para casa que você não vai conseguir. Olha só o tamanho da fila. Dela. A própria mãe. Então, você entendeu como que a nossa família interfere na nossa vida? E ela simplesmente ouviu duas meninas falando assim, eu vou ficar. Nem que eu tenha que passar a noite aqui. Algumas foram desistindo. Quando ela viu que não, ela já estava lá. E ela conseguiu pegar a senha, conseguiu fazer as provas, passou. E ela quebrou aquela crença limitante e diz, eu sou capaz de ir até além. E tem mais, eu vou fazer um curso, vou prestar o vestibular, vou fazer um curso. E hoje ela está fazendo fisioterapia. Teve todo o sacrifício de ficar naquela fila, né? A gente tem que deixar isso claro, porque a crença limitante, ela começa onde? Ela porque te limita. Tem um preparo. Isso, preparo. Ela teve que ficar na fila, pagou um preço. Isso, paga um preço. Né? Então não é só eu não acredito, a gente paga um preço por algo que a gente acredita. Mas o interessante também é que você paga um preço independente. Se você vive acreditando na crença limitante, você vai pagar um preço. E se você não acreditar, você vai pagar um preço. Não, um preço a gente vai pagar sempre. Se você perde, né? Você paga um preço. Por exemplo, você não segue adiante, você vai pagar um preço da sua desistência. Sempre é um preço a pagar, entendeu? Professora, esse papo de crença limitante é top, mas eu tenho uma curiosidade aqui. A senhorita quer falar mais algo sobre isso, sobre a crença limitante? Então, é uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, não importa de onde você veio, importa é aonde você quer chegar. Né? Você faz o seu futuro. O futuro está nas suas mãos. Não adianta você jogar a culpa para ninguém. Primeiro você tem que ter determinação, depois você tem que traçar os seus objetivos e metas e correr atrás, né, dos seus sonhos, para que eles possam ser alcançados.
Eu tenho curiosidade sobre esse assunto aqui, interpretação de desenhos infantis. Eu tenho curiosidade. A Alessandra me falou um pouco sobre isso, sobre a caixa de areia, que a gente vai chegar lá. E eu fiquei assim encantado com isso. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Ah, com certeza. É a minha praia. Eu fiz um curso recentemente com professora e eu fiquei só instigando ele, né? Estiguei meus filhos e agora quero instigar você de casa a conhecer o curso da professora Selma. Você que gosta da área da psicanálise, que é um psicanalista, um psicólogo, né? Um pedagogo, um psicopedagogo. Procurem a professora Selma depois, a gente vai deixar o contato dela para fazer o curso. Caixa de areia, interpretação de desenhos, que é top. Ele ficou apaixonado, eu só dei uma palhinha. Estou curioso, quero saber um pouco sobre essa interpretação de desenho infantil. Então vamos lá. Bora. Como surgiu? Começa a dar história. Surgiu? Primeiro, eu vou dizer o seguinte. Quando eu estou em sala de aula, eu faço, assim, algumas observações, eu olho, fico com certa curiosidade. Aconteceu uma certa vez de um garoto me entregar um desenho e eu vi uns chifres, né? Um menino de chifres. Aí, tal da crença limitante no meio, vou te falar. E eu olhei aquilo e fiquei intrigada. Eu falei assim, vou interpretar isso aí. Aí, conversando, eu falei, provavelmente ele vem sofrendo bullying na escola, provavelmente os pais podem ser carrasco, provavelmente deve ter falado que ele é danado, alguma coisa. Aí eu fui conversar com ele pessoalmente. Aí ele me disse, eu falei, menino, por que desse desenho, né? Porque a gente, na verdade, não é a gente que interpreta, é a própria pessoa. Você lembra que você fez o curso, você mesmo vai falando. Aí ele disse assim, lá em casa, eu sou o capeta, sempre fui chamado de capeta. Meu pai disse que eu sou danado, eu sou o capeta lá de casa. Então, nada melhor do que retratar. Descarrega aquilo tudo no desenho. Ele acredita que ele é, né? Então, e ele acredita. A senhora agora se tinha uma base para comparar esses desenhos. É com base em quê? Certeza. Mas a própria pessoa que vai Vamos lá. trazendo. Melanie Klein, no período nela entre guerras, ela era uma psicopedagoga e professora também. E ela estudava muitas teorias de Freud, né? E ela era também uma pessoa que pegava as crianças órfãs e levava ali para uma instituição e ali, de uma forma para conversar com essas crianças que não falam, o desenho, ele nada mais é do que a elaboração da fala projetada na imagem, no desenho. É a expressão da criança. É a expressão dela, é o mundo dela. Ela tem o mundo à sua volta e ela expressa ali. Então, é muito fácil você identificar no desenho traços de abuso, traços de baixa autoestima, né, de desvalorização, de uma família disfuncional, de bullying e tudo mais. E aquilo me chamou atenção. Abuso também, abuso sexual também. Sexual. Né? Então, vocês que estão em casa, eu acho que vocês já pegaram, por exemplo, o desenho de seus filhos e ficaram meio que assim, poxa, por que ele usa tanto essa cor? Por que desses elementos, né? Vamos pegar um exemplo, uma criança que desenha muita nudez, né? Transparência no desenho, ou desenha elementos como órgãos sexuais no desenho. Então, fique atento, tá? Fique atento que isso pode ser, tá? Assim, um comunicado, tá dizendo, olha, eu tô sendo abusado, socorre. Mas essa forma que a criança expressa no desenho é inconsciente? É inconsciente. É inconsciente por quê? Porque, primeiro, Freud, quando foi fazer a análise do desenho do pequeno Hans, ele sofria de fobia, né? O pequeno Hans. Então, ele tinha muito medo de cavalo. E quando a menininha, a irmãzinha, nasceu, ele tinha uma curiosidade, né, de saber, mamãe, por que eu tenho pipi e a minha irmã não tem? Papai, mamãe mija pelo bumbum, né, alguma coisa assim. Então, pai tolhia, porque era aquele pessoal daquela época, a época não permitia. Então, ele fica assustado e procura Freud. E Freud vai exatamente analisar o desenho. Por que Freud não continuou e a filha dele, Ana Freud, continuou com o trabalho de interpretação do desenho? Porque ele acha que a criança, ela não se expressa verbalmente e ele, como ele usava a ferramenta da fala, para ele era inviável estudar uma criança. Mas foi o início de tudo. Depois vem Melanie Klein e vem a questão também de toda uma ludicidade, de toda a fantasia também que a criança coloca nos desenhos. Então, as cores vão dizer muito sobre a criança. Se eu perguntar qual a sua cor preferida, você vai... Azul ou amarelo, né? Ela te representa? Creio que sim. Então, ou às vezes não.
né? Mas a cor, ela deixa a gente um dia mais alegre. Por exemplo, eu, enquanto adolescente, eu tinha minhas frustrações e eu usava muito preto. Até que eu descobri que eu colocava o preto em alguns momentos de frustração, de ansiedade, de tristeza, de ter sofrido algum bullying na escola. Então, eu usava o preto. Porque o preto, ele significa luto, significa coisa ruim, né? Então, isso inconsciente. Inconsciente. Você não faz nada de forma consciente. Ele é como se você tivesse umas gavetinhas lá no seu cérebro. Guardado, aí você vai tirando aquelas mágoas, aquelas coisas que estão guardadas. Outra coisa, quando você olha um desenho de uma criança cujo pai está muito distante e ele dá ênfase à mãe, a aproximação dele é com a mãe. Se você olha o sol, que significa muito, está à direita da mãe, então a mãe exerce autoridade. A mãe que manda, sim, né? Ou se ele coloca o pai muito apagado ou bem destacado, então conforme a criança vai estar fazendo o desenho, ela vai estar mostrando a questão da proximidade dela. E quando ela desenha eu já vi muitos desenhos do agressor, olhos arregalados, né? Bem cerrados, né? E também crianças, por exemplo, alguns desenhos da criança, da forma como ela foi abusada, ela desenha em cima de uma cadeira, né? Em cima de uma cama, de forma bem simples, mas que você consegue identificar que ali aquela criança estava sendo abusada. E às vezes, quando você vê a reação dela quando ela começa a chorar, ou quando ela começa a visualizar aquele desenho. Ela começa a chorar, aí você fala, e tem coisa. Aí, o importante também, professora, é a gente reforçar que não é simplesmente um desenho, né? Senão vai ter muito convidado, claro. Aí pegando qualquer desenho. Qualquer desenho, não. Tem o desenho, aí você questiona a criança, exatamente, né? É um conjunto de coisas. Primeiro, não precisa de um profissional para isso, não por é qualquer exemplo, pai. Exatamente. Como que o psicanalista faz? Ele reúne todos os dados da criança, a anamnese, a história de vida dessa criança. Se a mãe relata assim, eu não sei o que está acontecendo, que o meu filho não pode aproximar do meu padrasto, que ele chora. Meu filho não pode fazer, ou então determinada pessoa que ele vê, um tio, ele fica meio que arredio de uns tempos para cá, ou sempre que acontece. Aí você vai reunir e vai relacionar aquele desenho que a criança traz. Então não é um desenho de forma profissional também, claro, tem as ferramentas que vai ser usadas, né? Exatamente, você tem que ter um amplo conhecimento. E como usar, então, a técnica de desenhos com adulto? É possível usar com adultos? Com certeza, possível, funciona. Eu atendi uma senhorinha de 70 anos no Rio de Janeiro. É uma pessoa muito simpática, mas ela era uma senhora provedora, depois ela se aposentou, foi cuidar do marido e se sentiu meio que frustrada de não ser mais aquela pessoa dinâmica. Então, a família me procurou e eu comecei a atendê-la. Com isso, primeira coisa que eu fiz, vamos desenhar a sua infância. Ela desenhou. Vamos desenhar agora a atualidade, a sua família atual. E aí ela mostrou exatamente o momento que ela foi tirada, que ela saiu da presença da mãe, ela tinha 12 anos. E ela fez ela bem distante da mãe e eu procurei. Mas você não é a caçula? Qual é a sua relação com a mãe? Ela disse, olha, eu não tive uma relação com a minha mãe depois dos 12 anos. Eu saí e ela começou a chorar. Eu fui criada de casa em casa, trabalhando doméstica. E depois ela foi relatando a família atual. É interessante, assim, como que as coisas se encaixam. Mas primeiro eu ouvi toda uma história de vida dela. Tem toda uma história. Toda uma história. Por que ela estava se sentindo assim, né? Incapacitada, o que estava faltando, que agora ela já estava aposentada e ela, então, colocou, né? A forma como ela se via depois de estar aposentada. E eu queria até reforçar, para validar o que a professora Selma está falando, que no ato do curso que eu estava ali, né? Eu estava fazendo o curso com ela. E aí, coisas que você considera curadas em você. Fala, não, eu estou curada, mas isso não me causa mais dano nenhum. Na verdade, por muitas vezes, isso são defesas que a gente coloca, como a professora falou, na caixinha para você acreditar que aquilo não te incomoda mais. Mas na hora que você faz o desenho, que a professora pergunta, isso aqui é o quê? Aí sua voz embarga. Exatamente. Aí você vem com aquela lágrima assim, você descobre que, na verdade, você não está curada. Aquilo ali ainda te incomoda. Porque a gente foi criado, vem as nossas culturas e crenças limitantes. Exatamente. Fomos criados a ser forte, porque homem não pode chorar. Não foi você ouviu a vida toda? Homem não chora.
Então, quando você sente vontade de chorar, você se culpa. É isso, professora? Exatamente. Por exemplo, quando você tem uma determinada ferida que cria uma casquinha, você quer mexer nela? Não. Não. Porque dói. Mexer dói. Então, eu muitas vezes me fiz de forte. E às vezes até no momento que a gente vai estar falando daqui a pouco sobre o câncer, eu me fiz de forte, mas é uma fuga, é uma forma de não expressar covardia, de não expressar sentimento de medo, de dizer eu sou forte. Mas, na verdade, quando algo que você mexe, que está ali, você sempre se desmorona. E fala, eu não sou só forte o suficiente, e algo mexe com você. E aí aquela imagem vem à tona. É por isso que na caixa de areia ou no desenho infantil, a imagem, seja adulto ou criança, mexe com o seu inconsciente, vai lá no passado. E aí retrata aquela situação que você viveu. Então vocês aí, por favor, não é simples assim, tá? Você pegar um desenho de uma criança e de repente se assustar e já tirar suas conclusões precipitadas, não. Primeiro leve para um profissional, né? Uma psicóloga, igual sua amiga fez, né? Uhum. Procura mostrar esse desenho para a pessoa e fala para ela e fala dos comportamentos desse indivíduo, que aí ela vai fazer as colocações necessárias. Entendi, muito bom. E a senhorita já puxou, né, sobre o assunto do câncer, né? Que a senhorita teve um câncer, superou, graças a Deus. Eu queria falar um pouco sobre isso, pode ser, por favor? Sim, eu posso dizer que esse câncer também veio de uma crença limitante, tá? Por exemplo, sabe quando você pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo? Teve um momento, determinado tempo da minha vida, que eu percebi alguns sinais no meu corpo. O corpo dá sinal, mulheres, corpo dá sinal. Então, ao examinar uma mama, ao você tocar na sua mama, você vai perceber algo diferente. E eu percebi que a minha mama esquerda ela era muito endurecida, mas eu tive muito, assim, a minha mama sempre foi densa. Tá? Então, isso dificultava muito até para fazer a mamografia. Mas olha só, descobri por um acaso. Por exemplo, fui convidada, mais a minha filha, Priscila, que é psicanalista, a ir num encontro de mulheres, Outubro Rosa. E quando chegou lá, foi exatamente no momento que logo em seguida eu ia dar uma aula em Mantenópolis, né? Quando chegou lá, a palestrante falando, né, a doutora Virgínia, falando sobre as características, como que você sabe que você pode vir a ter um câncer e tal. E aquilo me incomodou porque eu pensei, peraí, tem um sinalzinho aqui que parece muito casca de laranja, né? Uma celulite. Aí eu falei, levantei a mão, perguntei, ela pediu que eu escrevesse, escrevi, entregaram para ela, mas não respondeu. E quando a gente estava sentado no intervalo, na hora do café, eu disse, doutora, posso te perguntar uma coisa? Uma curiosidade minha? Um sinalzinho de uma celulite no seio, lá, assim, pode significar, ela disse, um afundamentozinho, isso mesmo. Ela falou, bora ali no banheiro. A gente estava em plena pandemia. Uhum. Nós saímos, fomos para o banheiro, e ela muito, assim, profissional, ela tocou no meu seio, ela falou, olha, é muito denso, não dá para perceber, mas eu vejo o sinalzinho. Vamos fazer o seguinte, faz uma mamografia. Fiz uma mamografia e fui embora trabalhar. Aí, depois disso, me pediram histoquímico e eu fui fazer, mas, para mim, eu só ia acreditar que realmente aquilo era um câncer. Realmente deu algumas alterações. E eu falei, eu só vou acreditar depois do resultado final. E nisso, a Priscila mandou o resultado para ela da mamografia. Ela disse, pede para sua mãe vir aqui. Quando ela me disse, Selma, eu preciso saber uma coisa. Você vai continuar com o tratamento lá no Santa Casa que você deu início? Ou você vai vir aqui fazer comigo? Eu falei, doutora, eu tenho medo de perder lá e aqui não dá nada. Ela falou, só que você resolva. Você está com câncer. Que notícia. O meu mundo desabou. Mas mesmo assim eu queria dizer, mas é impossível, né? É impossível. E isso eu fiquei até alguns dias sem acreditar. A ficha não tinha caído, né? Até que um belo dia eu estava em casa esperando a Priscila vir, e o bebê dela, o menorzinho de 7 anos, chegou e falou assim, vovó, é verdade que você está com aquela doença? A ficha caiu ali. Aí eu disse assim, que doença, João?
Ele disse, aí o outro, de 15 anos, João, mamãe disse que você não fala nada. Eu disse, não, deixa ele terminar. Aí eu disse, sim, isso é uma grande besteira. Eu nem sei ainda, porque eu nem peguei o resultado. Entrei pro quarto e desabei no choro. Aí a ficha caiu. Sabe qual a primeira atitude minha? Eu não aceito que ele me vença. Dobrei os meus joelhos ali na hora, no tapete, e disse, Senhor, quem sou eu para te questionar? Eu não me fiz de vítima e também não disse, eu não vou te questionar. Mas eu só preciso de uma coisa, que isso não me vença. Não impôs também, né? Que hoje a gente tem esse mau costume de querer impor as coisas para Deus, né? Exatamente. Ou culpar Deus, né? Culpar Deus. Nunca pensei assim, Deus quis assim porque ele tem um propósito. Porque Deus, né? Nunca. Eu só falei, bom, se já aconteceu... Tem que viver, vamos passar a etapa. Vamos passar. Aí eu disse pro meu esposo, da onde vai sair esse dinheiro em plena pandemia? Eu não sei, porque a nossa escola estava atravessando por um momento difícil, né? Financeiramente. Eu falei, da onde que vai surgir esse dinheiro? Eu não sei. Eu tinha acabado de sair de uma cirurgia do joelho. Então eu disse, mas Deus proverá. E aí eu comecei a me afastar de pessoas negativas. E tinha uma amiga minha que ela é muito negativa. Quando ela ficou sabendo que eu tinha procurado um médico, ela queria o tempo todo me perguntar, o que você tem? Mas você não quer falar? Você vai lá? Aí, por uma acaso, ela soube de alguém, ela disse, poxa, mas você, a gente é tão amiga, você... Mas sempre que ela dizia assim, nossa, meu pai teve e morreu. Nossa, fulano teve e morreu. Então, a primeira coisa, para as pessoas que estão me ouvindo, afaste de pessoas negativas e procure viver pessoas que têm pensamentos positivos que te puxam para cima. E a minha família foi fundamental nesse período. Tanto o meu esposo como a minha filha, né? Agora, qual era o grande desafio? Começar a ver o cabelo cair, a perder os cabelos. E eu lembro de um momento que, depois que eu comecei o tratamento das quimioterapias, meu cabelo começou a cair, eu chamei a Priscila e disse, vamos cortar o cabelo ali. Ela mesmo? Eu falei, bora. Cheguei no barbeiro e falei, quero meu cabelo igualzinho de homem, raspa. E aí, a gente ri ele agora, cortou, e ele cortou baixinho. Aí saí no shopping, todo mundo ficou me olhando, assim, eu falei, de 2 uma. Aí comecei a levantar minha autoestima. Eu estou parecendo uma modelo. Olha, só tão deve que, né? Estão gostando. Quanto tempo esse... Até esse tempo, esse tratamento, foi 6 meses. E eu lembro que quando eu estava no Shopping Boulevard, uma senhora de cabelão longo parou perto de mim. Eu estava carequinha com a cabeça lumiando. Porque eu mesma entrei no banheiro e raspei tudo. Ficou lumiando. Aí ela olhou assim e eu disse, boa tarde, como que a senhora vai? Tudo bem? Só isso. Aí eu olhei para o meu marido e disse assim, eu não sei qual é. Ou ela assustou, ou então... Ela ficou sem reação, né? Então é isso. Eu acho que ter o câncer me fez sair mais fortalecida e acreditar que nem tudo está perdido na vida. E que nós hoje temos ao nosso favor a tecnologia. E olha que é interessante. O que a crença faz, né? Depois eu pensei em passar a crer positivamente. As portas começaram a se abrir. O SUS, que estava nesse período de pandemia, eu fiz todo o tratamento. Paguei mais ou menos do bolso uns 8 exames, mas todo o meu tratamento eu fiz pelo SUS. E o que é melhor, hoje eu tomo uma injeção que só ela custa R$12 mil. O outro que eu tomo são 3 caixinhas e eu tenho que tomar para um tratamento ainda assim, é um bloqueador hormonal. Entendi. E como eu tomo um bloqueador hormonal, ele causa uma certa deficiência no cálcio, né? E só o cálcio que eu tomo custa R$12 mil. Vale a pena crer. O que a senhora diria agora para as pessoas que estão assistindo a gente, que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão enfrentando esse mesmo problema. Nossa. Fale algo para elas, por favor. Então, eu digo para nunca desanimar. Eu vi ontem um Instagram de uma pessoa assim, bem jovem, aos 33 anos, ela abraçada com o filho dela, mas aquilo eu só pensei assim, que pena que ela pensa desse jeito. Mas ela só dizia assim, o que eu puder fazer agora para estar próximo do meu filho, eu vou fazer o máximo, mas ela sempre estava naquele espírito de que eu vou morrer, que eu vou morrer. Eu vou morrer, então eu vou aproveitar o melhor. Ok, aproveite o melhor com o filho, mas não pense assim. Pense que é possível. Todas as coisas é o que crer. E a Deus, prova tá aqui, né?
Aqui a prova está aqui. Graças a Deus. E que é isso que pode fazer, é crer somente, né? Procurar os meios e acreditar e nunca duvidar. Você é capaz. E deixar a crença limitante não te limitar, não né? te limitar. Porque isso que é Existem importante. crenças boas também? Existe, né? Nossa, e como? Imagina, sua mãe chegar para você e você falar assim, olha mãe, eu tô querendo fazer um curso na minha vida, daí ela falar para você assim, vai que você é capaz. É uma crença positiva. Você é capaz, meu filho. E eu fiz isso muito com meu filho, né? Diante de alguns candidatos da Vivo, ele chegou para mim e falou, mãe, eu tô querendo chegar à gerência. Falei, você é capaz. Foi para isso que eu te criei. E hoje ele é gerente da Vivo. Então a gente pode então assim resumir até aqui que tudo tá ligado à palavra. Sim, e a como você se posiciona diante disso, né? Exato. Só essa palavra, ela é sempre direcionada por alguém que exerce uma autoridade sobre mim, igual a gente falou aí, a sua mãe. Então é sempre alguém que exerce alguma autoridade sobre mim, essa palavra sempre, ou até você mesmo, né? Ou até você mesmo. Então, por exemplo, já ouviu dizer que a palavra tem poder? O que você atrai de negativo, você acaba conseguindo algo negativo na sua vida. Eu gosto de sair com a Priscila, quando a gente está andando, ela fala assim, mãe, eu vou pegar um estacionamento do lado onde eu vou conseguir minha consulta. E eu, né? Eu brinco com ela. E ela atrai coisas positivas. E tá exatamente, o cara acaba de sair e ela estaciona. São pequenas coisas do dia a dia, né? São pequenas coisas do dia a dia. Exercite isso. Exercite. Amanhã o meu dia vai ser melhor do que hoje. Todas as vezes, né, quando eu estava com câncer, eu olhava assim para o espelho e falava assim, teu dia vai ser melhor amanhã. Né? Então eu dizia, você vai passar por tudo isso. Daqui mais um tempo você vai estar contando para fortalecer outras. E aí foi onde eu comecei a fazer algumas palestras na época também, né? E fazia algumas lives, mas é interessante que eu nunca falei da minha derrota. Eu tive câncer e agora não. Eu pegava aquilo como algo, como se fosse uma lição na minha vida. Mais uma coisa que você fala, os problemas que a gente enfrenta, não só a crença limitante, mas foi um período na minha vida que a minha mãe teve um início de Alzheimer, e eu morando aqui, ela morando lá, e eu me desdobrei. Então, eu me atarefava para poder conseguir custear o tratamento dela. E aquilo me afetava emocionalmente. E eu não sabia como lidar com aquilo. Então, na minha família, eu não tenho ninguém com câncer. A médica disse, você adquiriu câncer. Sabe por quê? Aí ela falou, falta de exercício físico, alimentação errada, porque o professor não come bem, né? Não tem tempo. Muita demanda, né? E muita demanda. E os problemas familiares, lá dos meus parentes, que vinha para cima de mim. E eu era uma pessoa que eu nunca dizia não. Eu sempre dizia sim, não para mim, mas sim para o outro. Abraçava o mundo, né? Então, primeira coisa, se ame. Acima de tudo, amor próprio. E Jesus fala sobre isso, né? Amai ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o próximo se você nem se ama? A crença limitante vem da falta de amor consigo próprio. Ame-se a si mesmo e deixa o resto com Deus. Vocês falaram do poder da palavra, a gente não consegue colocar isso em prática no dia a dia, mas o manual de funcionamento do ser humano, que é a Bíblia, como que Deus criou isso aqui? Deus foi o poder da palavra, cara. Poder da palavra. Haja luz. Você entende? E a gente não consegue colocar isso em prática, não entendo, cara. Tem alguns versículos que diz, tudo que é bom e agradável, você exige que ocupe a vossa mente, né? Quer agradar a Deus? Faça o teu culto racional, né? Então, ou seja, o que é isso? É acreditar, crer, né? E fazer as coisas sem pensar negativo. Tudo que você atrai de ruim, isso acontece. Quem é que te coloca, que é o nosso acusador? O diabo. Então, ele vem em forma de pessoas. Pessoas que estão te acusando, pessoas que vão dizer que você é incapaz, pessoas que, então... As crenças limitantes, ela existe, mas existe também a forma como sair. E a Bíblia é o nosso manual, né? Praticar, crer, que você consegue todas as coisas. Né? A gente falou aí sobre personagens bíblicos e né, existem dois também que me remete agora assim, à mente em relação ao que a gente está falando. Né? O Gideão, quando ele estava malhando trigo no lagar, ele estava com medo porque existia realmente um risco verdadeiro, porque é diferente de quando você cria uma fantasia que você está correndo risco e quando existe um risco iminente de verdade. Os midianitas estavam ali. Estavam ali, eram inimigos, e ele estava malhando trigo no lagar.
E de repente, ou seja, ele estava escondido no lugar, não era lugar de malhar trigo, mas ele estava então com aquela estratégia de esconderijo por medo, que ninguém se esconde porque está com coragem, se esconde porque está com medo. E aí, de repente, o anjo do Senhor chega e fala assim: ei, homem corajoso, que homem corajoso escondido naquele lugar ali? Então, é como... Você viu que ele usou uma crença positiva? Homem corajoso. Então, ele se via como medroso, mas Deus o via como homem corajoso, porque Deus sabe quem você é e para que ele te criou. Exatamente. Te criou para você ser mais que vencedor. Só que aí vem toda a cultura e as circunstâncias e te leva para um buraco. E aí tem a outra história, o de Sansão, que recebeu uma missão, mas parece que se a gente, de repente, colocar Sansão no divã, a gente vai começar a entender que Sansão, parece que ele nunca entendeu isso, parece que ele nunca se sentiu inserido nessa missão, porque todo poder, toda autoridade que ele tinha, que é o que Deus nos dá, acredito que Deus nos dá essa autoridade de vencer, de ganhar, de aprender lições com as nossas dores. Tudo que Deus deu de capacidade para Sansão, parece que ele falou assim: não, isso aqui não é para mim. E Sansão foi viver uma vida totalmente diferente daquilo que Deus traçou para ele. Propósito, então, parece que ele nunca acreditou nele mesmo. Olha uma crença limitante. A mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para que você está tendo? Você não está vendo que você está aí, ó, cheio de feridas? Se Jó tivesse acreditado nisso que ela falou... O que ele dizia? Deus me deu, Deus tomou. E ele sempre sabia que ele ia restituir. Foi um homem melhor do que tudo, né? Então, assim, realmente existe crenças limitantes, pessoas que são tão negativas que a gente precisa dar um basta, né? E também saber que tudo na vida é possível, que nós somos capazes, porque foi, como você disse, foi para isso que Deus nos criou. Ele não criou um homem para ser derrotado, né? Ele não criou um homem para ser negativo. Ele criou um homem para acreditar. E é isso que eu tento passar nas minhas aulas de ensino religioso. Não importa a religião que você está indo. Importa que ela te faz um homem, uma pessoa humana e verdadeira, né? Com todos os seus pré-requisitos de amor, de solidariedade e tudo mais, né? A religião, todo mundo tem, mas não é ela que vai determinar, né? Assim... que se ela é boa ou má. Aí, se alguém te perguntar, né, qual é a religião boa? É aquela que te torna humano, né, capaz de entender o outro, capaz de andar com o outro, de ser solidário. Respeitar, né? O outro. Respeitar, mais próximo a Deus, tudo, né? Mais próximo a Deus possível, né? E Jesus foi assim, né? Então, quantos ensinamentos ele nos deixou, a gente não consegue, né, cara, adaptar esses ensinamentos para o nosso dia a dia, mas quantas coisas, você lê a história de Jesus. Muita coisa vai contra cada também. lance era um flash, ensinamento. A gente não consegue, cara, colocar em prática. Porque também, assim, o ambiente também, às vezes não é favorável, né? As companhias não são favoráveis, o ambiente... Isso pode ser uma crença limitante? Também. Desculpa aí. Tá? Uma crença limitante. Gente, então não é isso. Você vai no ambiente, tá? Acontece o seguinte, primeiro... Nós não temos tempo para ele, para Deus. Então, a gente não foca muito naquilo que ele falou. Vai por esse caminho que assim é certo? É aqui que está certo? A gente, por isso que ele nos deu o livre-arbítrio. Então, a maioria, né, das coisas que acontecem com a gente são causadas por nós mesmos, por nossas crenças. Que não existe, por exemplo, eu falar... o ambiente influencia? Tá, vamos pegar um ambiente disfuncional familiar, ok. Mas, ao mesmo tempo, se você não se deixa ser influenciado por esse ambiente, você cria um outro ambiente, você vai longe. É a mesma coisa de eu não me conformar com a minha história de vida. Eu vou criar a minha história de vida, né? Não importa de onde que eu vim, tudo, eu vou criar a minha história de vida. Então, assim, eu vejo muito entre casais... que se algum não consegue um êxito, é porque você está sempre dizendo isso e isso para mim, é porque você me atrapalhou, é porque você faz isso e isso. Mas, às vezes, o problema está na própria pessoa de seguir adiante, né? De seguir adiante, isso é importante. O professor, a gente insiste em querer culpar algo ou alguém. Nunca matar no peito e falar, não, a culpa é minha e vou resolver isso, acabou, vou mudar. Não importa quem é culpado, eu vou pra cima resolver, né? É aquilo que eu disse. Acreditar que as crenças limitantes existe, que ela teve influência no nosso passado, no nosso relacionamento, seja lá em qual época da nossa vida, sim. Mas agora, quem domina quem? É isso aí. Né? Quem manda no pedaço é quem vai contar. A chave é isso aí. Agora, como que eu vou coordenar minhas emoções se eu também não
aprendi a conhecê-las, a me autoconhecer. Precisa realmente, todo dia você precisa se autoconhecer, adquirir conhecimento, senão você não vai nunca dominar isso, né? Esse turbilhão de informações que existe hoje aí, é muita informação. Primeiro é se situar. Quem eu sou? Quem eu sou? Você tem um autoconhecimento verdadeiramente de você? Você se conhece de verdade? Então, por que muitas vezes você pisa na bola? Então, por que muitas vezes você acredita que algo vai dar errado e você não luta para isso? Então, é acreditar. Primeiro, conhecer que nós somos falhos, nós temos as nossas incapacidades, mas nós também temos as nossas criatividades. É usar a criatividade ao nosso favor para poder fazer, né, com que a gente prossiga o alvo que a gente quer. Qual é o alvo do homem? Ser feliz. É ser feliz. Agora, você pode ser feliz, a sua felicidade está do tamanho daquilo que você crê. Está do tamanho daquilo que você coloca na sua vida. Se te quiser, porque a infelicidade, ela vem por alguns momentos de conflitos, de coisas que existem na nossa vida. Mas olha só, preste atenção num roceiro, quem mora lá na roça, que não tem ambição nenhuma. Se olha para eles, eu já tenho costume de, às vezes... É um povo, por não ter ambição, eles não almejam muita coisa. Então, aquilo para eles é o suficiente. Mas eles conseguem ser felizes também. Ser muito e sim. Eu estava olhando o comportamento do africano, apesar do sofrimento, da fome, eles são pessoas sorridentes, alegre, dança. Então, faça do momento uma festa, né? Tá triste? Por que tá triste? Vamos dançar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não é negligenciar o problema. Não é negligenciar. É não se prostrar para ele. É não se prostrar. Entendeu? É diferente, é não se prostrar. E sempre procurar viver. A Priscila sempre me diz uma coisa: mãe, eu não quero ganhar dinheiro para ficar rica. Eu quero ganhar dinheiro para eu viver. Então, nós temos um imediatismo, essa modernidade nos faz ficar, assim, muito agitados e correndo muito. E você já percebeu que a gente não tem tempo pra gente? O que é a primeira coisa que a gente pensa? Eu preciso trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não tenho. Ok, vamos trabalhar. Mas, se você trabalha em algo que você ama fazer, você vai ser melhor sucedido. Entendi. Muito melhor sucedido. Quem não consegue trabalhar com aquilo que ama com o que trabalha. Sim. Porque senão você vai viver feliz, né? Também. Porque nem sempre a gente vai conseguir o que a gente quer. Mas procure amar o que você tem e lutar para conquistar o que você quer. Porque há um segredo na vida que é esse. É acordar todo dia e falar... tem uma história, professora, eu estava falando do câncer e eu lembrei. Uma moça, uma história eu já contei para alguns colegas meus. Uma moça estava com câncer e aí o cabelo dela caiu. Um dia ela acordou... Ela estava com 3 fios de cabelo. Ela falou assim, ela olhou no espelho e ela falou assim, nossa, hoje eu vou fazer uma trança. E fez uma trança. No outro dia ela acordou, ela tinha só 2 fios de cabelo. Ela falou, ai, que legal, hoje eu vou partir o cabelo no meio. No terceiro dia ela acordou, ela tinha 1 fio de cabelo. Ela falou, opa, hoje eu vou fazer um rabo de cavalo. E no outro dia ela não tinha cabelo nenhum. Ela falou, que bom, hoje eu nem preciso pentear o cabelo. É isso aí. Então é como você vê fazer a vida. Isso aí. Fazer, né, do limão ao limonada. Como que a gente vê a vida. A gente quer agradecer, né, professora Selma, foi de grande valia. Muito obrigado, prestigiar muito conhecimento, gente. Muito conhecimento. Obrigada. A gente já conhece seu esposo, eu sou fã dele. Ele sabe que eu sou fã dele. Fica até com ciúme. Não, eu sou fã dele, professor Irisomar é top também. E a gente quer deixar esse espaço para a senhora falar algo sobre seus cursos, alguma coisa, por favor. Ok, então olha só. Eu tenho um objetivo na vida, quando eu fiz a psicanálise, né? Quando me tornei professora, ensinar para mim me dá muito prazer. Mas a psicanálise, ela me deu um dos prazeres, que é tentar sanar, pelo menos, um pouco o sofrimento do outro, né? Então, eu reservei alguns dias da semana em que eu atendo na igreja congregacional de Soteco. Vila Velha. Ali na rua Afrânio, né, Peixoto, em Vila Velha. Então, lá, pessoal, quem quiser, né, levar seu filho para fazer... O horário, eu atendo geralmente... a partir das 14 horas. E os dias, por favor, professor? Os dias são segunda, quarta e sexta. Os dias que eu atendo lá. Então, assim, eu atendo adulto, atendo criança. E eu faço assim, eu estou fazendo um preço social.
bem acessível, significativo, bem acessível. Qualquer um pode pagar, tá? Muito bom. E aí é isso. E a gente não falou da caixa de areia, mas qualquer momento a gente pode A gente vai falar, ela falou pouco já pra mim, mas é top a caixa de areia. A caixa de areia é uma técnica, tá? Que não foi invenção da professora, é algo que realmente já existe. E que mas ela usa muito bem, já me falaram já que ela sabe usar muito bem essa caixa de areia. E você que está curioso sobre a caixa de areia, você vai ter que procurar a professora Selma lá onde ela dá aula, porque ela dá o curso também, e você pode fazer o curso com ela. Pronto, exatamente. Fiquei com gostinho de quero mais. Porque a gente não é obrigado também a falar tudo, né? Claro, tem que deixar um gostinho de quero mais, tá bom? Então a gente fica por aqui, Alessandro, mais uma vez, com mais um podcast Pergunta Cheque. Beijo, beijo. Ok, beijo, pessoal.